vídeo para falar do líder isolado do Campeonato Brasileiro. Pois é, segue o líder. É isso mesmo. Que semana, que começo de semana maravilhosa, porém uma semana difícil para o Flamengo. O Flamengo tem um jogo importante, jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América nessa quarta contra o Internacional, e no final de semana, lembrando que esse jogo do primeiro jogo da Libertadores é no Maracanã, e no final de semana encara o mesmo Internacional, só que pelo Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio, e depois volta a enfrentar o Internacional também no Beira-Rio pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América. Ou seja, jogos difíceis, complicados e super decisivos para o Flamengo. Mas o Flamengo pode ostentar, dizer para o mundo que nesse momento é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também que pênalti mandrake deram para o Palmeiras, hein? Contra o Ceará. Olha, fica complicado. Tem também Rossi querendo renovar com o Flamengo, o Flamengo querendo renovar com o Rossi, e o De La Cruz pode voltar nessa quarta-feira. Antes de mais nada, eu quero falar sobre esse pênalti mandrake que deram aí para o Palmeiras contra o Ceará, e toda hora tem um pênalti duvidoso para o Palmeiras. Mas não serei leviano que isso é por acaso, dizer que é por acaso, que é de propósito, só porque é o Palmeiras, não, porque a arbitragem brasileira é horrível mesmo. É você torcer para você não ter o seu time prejudicado pela arbitragem brasileira, porque é toda a rodada do Campeonato Brasileiro, é uma confusão, é um pênalti polêmico, uma jogada polêmica. Repara só, toda a rodada tem, não só do Campeonato Brasileiro, né? Da Copa do Brasil também. E o Flamengo chega à 19ª rodada do Campeonato Brasileiro como líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Santos fez aquilo que pouca gente imaginava, ainda mais durante o contexto do jogo. O Cruzeiro saiu na frente, com Fabrício Bruno, inclusive, aí foi para o intervalo vencendo por 1-0. Na volta do intervalo, o Santos empatou com o Guilherme, depois conseguiu a virada, ainda teve um gol do Caio Jorge, que iria deixar o Cruzeiro com 2-1 no placar, que foi anulado, na minha concepção bem anulado, e com essa derrota do Cruzeiro, a tabela ficou o seguinte: Flamengo líder com 40 pontos, tem 18 jogos, ou seja, um jogo para cumprir contra o Sport. O Cruzeiro tem 37 pontos, não deve nenhum jogo, ele tem 19 jogos certinho, e o Palmeiras em terceiro com 36, com 17 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a fazer, confesso que eu não lembro agora de cabeça contra quem, mas o Palmeiras, portanto, pode chegar a 42 pontos e o Flamengo pode chegar a 43 pontos. Digamos que o adversário do Flamengo é extremamente fácil, né? Sport, mesmo sendo lá na Ilha do Retiro, então é um time praticamente rebaixado já no Campeonato Brasileiro. Então, boa notícia, um ótimo começo de semana para o Flamengo, e pode ser ainda melhor se o De La Cruz voltar, e tem chance de ele voltar? Sim, foi o que me relataram no sábado depois do jogo. Eu estava lá no Maracanã, encontrei uma pessoa, e essa pessoa me disse, fica ligado porque na quarta o De La Cruz tem boas chances de voltar. O Flamengo, após folga no domingo do Dia dos Pais, se reapresenta na manhã dessa segunda-feira e inicia a preparação para pegar o Internacional na quarta. Com certeza teremos mais um dia de Maracanã lotado, de Maracanã cheio, a torcida rubro-negra empurrando o time, mesmo sendo 9h30, mesmo sendo 7 horas da noite, pode ser qualquer horário do Maracanã que a torcida do Flamengo vai botar, com certeza, mais de 45 mil pessoas presentes no Maracanã. E essa, para mim, é uma boa notícia envolvendo o De La Cruz. Mas é um jogador bichado, igual eu vejo muita gente falar aí. É um jogador que fisicamente não entrega mais. Gente, se o De La Cruz não conseguir jogar pelo menos 45 minutos nas partidas, não é jogador de futebol. É óbvio que pode. Tudo bem que fisicamente falando, ele não tem a melhor forma física, demora mais tempo para se recuperar, a gente sabe tudo isso, mas com certeza ele ficando à disposição no banco de reservas vai ajudar em algum momento, e inclusive é uma posição que o Flamengo, entre aspas, está carente, né? Tendo visto aí que no final de semana jogou com Alan e Everton Araújo, muita gente não gostou, eu também não gostei, na ausência do Jorginho, do Pulgar, poderia ter colocado o Saúl ali, mas o Felipe Luiz explicou que essa não é a função ideal dele, não é a posição ideal. Enfim, bom retorno ao De La Cruz, se de fato ele voltar
nessa quarta-feira contra o Internacional. Lembrando que o Internacional está vivendo uma crise absurda dentro e fora de campo, enfim, questões financeiras, está devendo a vários clubes, inclusive ao próprio Flamengo. Notícia de vida privada de jogador, Léo Dias soltando notícia envolvendo jogadores do Internacional, torcida protestando na porta do Beira-Rio com faixa, criticando o presidente, uma crise absurda lá no Colorado, que acabou de ser eliminado para o Fluminense na Copa do Brasil. A ver como eles chegam para encarar o Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Rossi quer renovar com o Flamengo quer renovar com o Rossi, informação do Paparazzo no último sábado, que nós confirmamos, e é isso, estão conversando. Mas, independentemente da renovação, vou manter aquilo que eu venho falando. Flamengo tinha que contratar goleiro logo. Não pode se dar ao luxo de ficar só com Rossi e Matheus Cunha. Isso preocupa. Se o Rossi se machucar, é o Matheus Cunha que vai assumir essa titularidade. E o Matheus Cunha, além de não ter nível para assumir a titularidade do Flamengo, e ele já mostrou isso com todo respeito ao jogador, que seja muito feliz no Cruzeiro ano que vem, mas ele já mostrou que não tem potencial para assumir essa titularidade. E ainda mais com um pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Qualquer bobeada dele, qualquer falha dele, vão botar na conta desse pré-contrato. Já está com a cabeça no Cruzeiro. E assim, não tem como criticar um torcedor. Inclusive, o próprio Cruzeiro já disse isso, que o acordo era pela liberação desde já. Só que o Flamengo acabou voltando atrás, segundo o Cruzeiro, que o Flamengo alegou que não conseguiu a contratação de um outro jogador para a posição e por conta disso não poderia liberar o Matheus Cunha agora. E aí o Cruzeiro, para se resguardar e ter um jogador a partir de janeiro, assinou um pré-contrato com o jogador. Então, a ver o que o Flamengo vai arrumar. Lembrando, nós já falamos aqui, o Carlos Miguel, um jogador que muitos torcedores do Flamengo queriam no Flamengo, está indo para o Palmeiras. O Palmeiras fez uma baita contratação, na minha opinião. O Brazão do Santos, que está se destacando aí em várias partidas, é um nome que a diretoria gosta bastante, muito, sobretudo o José Boto, mas seria mentira da minha parte eu cravar que já teve proposta, eu estaria mentindo. Não pode dizer que teve, porque eu não sei se teve proposta. O que eu sei agrada demais pelas qualidades que ele tem, pelas virtudes que ele tem, pelo estilo de jogo que ele tem. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos vocês, um beijo, um abraço e fui! No sábado, o Flamengo derrotou o Mirassol por 2-1 no Maracanã, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de assegurar mais 3 pontos, a partida marcou um feito histórico para Jorginho de Arrascaeta. Ao fornecer assistência para o segundo gol do rubro-negro, o jogador uruguaio se tornou o maior garçom da história do Brasileirão na era dos pontos corridos. Ao oferecer a Gonzalo Plata um magnífico cruzamento de 3 dedos aos 22 minutos do segundo tempo, Arrascaeta atingiu a impressionante marca de 75 assistências no torneio desde 2003, ano em que o formato foi introduzido. Ele superou Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, que ocupa a vice-liderança com 69 passes decisivos. Além disso, o lance trouxe mais tranquilidade ao Flamengo, que fez 2-0 no placar antes do gol de honra do Mirassol, anotado por Gabriel, ex-jogador do Fla. O feito destaca o papel fundamental de Arrascaeta na equipe. Além de ser o maior garçom do Brasileirão na era dos pontos corridos, ele também é o artilheiro do Flamengo em 2025. Até agora, o jogador com a camisa 10 marcou 14 gols e deu 9 assistências em 38 jogos na temporada, contribuindo diretamente para 23 gols com o manto sagrado. Com frequência e destaque, o meia uruguaio confirma sua posição fundamental no time rubro-negro. Seja proporcionando oportunidades para os colegas ou marcando gols decisivos, Arrascaeta se estabelece como um dos principais jogadores da história recente do Flamengo e do futebol brasileiro.